a todos os que me ouvem. Muito obrigada pela atenção desde já. Hoje nós vamos conversar nessa aula sobre o autismo. E sempre que me pedem para falar sobre o autismo ou quando eu dou uma aula sobre autismo, quando eu preparo a aula me vem já o primeiro pensar. Falar sobre autismo é algo muito complexo, porque dentro da educação especial, o autismo é o transtorno que mais difere de um para o outro. Todos na educação especial, todo o público da educação especial ele é diferente, cada um traz a sua particularidade. Mas dentro do autismo, os comportamentos, eles são muito diferentes uns dos outros. Então, às vezes, o aluno, o professor que vai me ouvir, né, tem aquela ideia de que o que vai ser falado vai totalmente de encontro com o aluno que eu conheço, com a criança que eu tenho, e não necessariamente pode ser assim, por conta dessa diversidade. Né? Eu parei para pensar em quantas pessoas com autismo que eu conheço e como são diferentes. Então, já no início da minha fala, eu quero deixar isso bem claro. Quando pensarmos em autismo, vamos pensar numa diferenciação muito grande entre todos eles. Pode haver semelhança? Lógico que sim, porque fazem parte de um mesmo transtorno, mas as diferenças elas são muito grandes, não é? Então, nessa videoaula de hoje, eu quero trazer a mesma fala que eu uso no presencial, quando o tema é autismo, mas nessa forma remota. Mas eu vou usar o mesmo conteúdo quando me pedem para falar a respeito de autismo. O que eu peço é que vocês procurem fazer uma relação do que eu disser com os alunos que vocês têm, com as pessoas que vocês conhecem, não é? Que fazem parte do transtorno. Porque assim a gente consegue fazer uma relação, uma ligação entre o que se ouve, não é? E o que realmente acontece com essas pessoas. Então, nós vamos fazer nessa videoaula, eu dividi, né, assim, algumas videoaulas a respeito do mesmo tema, para não ficar cansativo, e eu vou procurar trabalhar do começo, né, da classificação até a inclusão da pessoa com autismo na sala de aula. Então, eu vou procurar trabalhar todo essa gama que nós temos em relação ao autismo. Como eu já disse, logicamente, de uma forma generalizada. Não é porque trabalhar a individualidade numa videoaula é praticamente impossível. Bem, quando nós pensamos em autismo, na definição da palavra, é o voltado para si próprio e o desligamento da realidade. Então, o significado da palavra autismo, não é? Ela vem dessa definição, voltado para si próprio e desligado da realidade. Onde muitas vezes, para essa definição, é falado que o autista, ele há momentos que ele fecha a janelinha para o mundo e ele fica com ele mesmo. Lembrando que mesmo ele estando com ele mesmo, ele estando voltado totalmente para si, ele está ali, né? E faz parte da nossa sociedade estando ali. Assim, né?
o dever de respeitarmos esse tempo dele, mas ele está ali. Ele é uma pessoa com vida, uma pessoa real, uma pessoa que está no nosso meio, mesmo que desligado da realidade pela sua questão neural. Coloquei aqui também o lacinho, né? Que é o símbolo aí do autismo. A questão desse símbolo, que é um quebra-cabeça colorido, né? Que traz a referência ao autismo, esse laço, né? Essa fita, ele significa complexidade, né? A complexidade que é esse transtorno. Complexidade no entendimento, complexidade na heterogeneidade, complexidade na homogeneidade, ou seja, a complexidade de entender o autista, ele com os outros, ele com ele mesmo, ele sendo igual, ele sendo diferente, não é? Então, é dentro dessa complexidade, a respeito dessa complexidade que nós vamos conversar. Bem, o que é autismo? Não é? Qual que é a primeira definição que eu trago para vocês? É a questão do atraso, não é? No neurodesenvolvimento, do comprometimento, vamos dizer assim, até melhor que atraso, do comprometimento no neurodesenvolvimento, e que vai trazer pontualmente 3 alterações. Sempre as 3 alterações. Na verbalização, na integração social e na questão do comportamento, onde muitas vezes vai vir aí o comportamento repetitivo. Então, é um comprometimento no neurodesenvolvimento, e esse comprometimento no neurodesenvolvimento vai trazer o quê? Não é? Vai trazer uma alteração quantitativa e qualitativa, ou também quantitativa ou qualitativa, na verbalização, na interação social e no comportamento. Bem, eu trouxe para vocês, como um segundo ponto para nós conversarmos, a questão da definição, não é? Dentro da classificação dos diagnósticos. Então, o CID do autismo hoje, ele é o 84. Então, nós vamos ter o 84, só 84 para o transtorno global do desenvolvimento, 84.0 para o autismo, 84.1 para o autismo típico, entre outros. Então, esse é o diagnóstico, é a classificação do autismo. A classificação onde, depois desse pontinho, é que vai diferenciar o tipo, o modo desse autismo, desse transtorno aparecer. Mas todos são autistas. Essa é uma primeira classificação. Bem, com a política pública, Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, o autismo ele era o quê? Considerado um transtorno global do desenvolvimento. Então, quem que fazia parte do público-alvo da educação especial? Os alunos com deficiência, as altas habilidades de superdotação e pessoas com transtorno global do desenvolvimento. Então, todos os diagnósticos que vocês viram anteriormente eram pessoas que se encaixavam dentro de transtorno global do desenvolvimento. Isso foi posto pela Política Pública de Educação Especial de 2008, certo? Então, vocês vejam que dentro do público-alvo não aparecia autismo em específico, mas o autismo dentro da classificação que vocês viram anteriormente de TGD, era falado TGD, Transtorno Global do Desenvolvimento. Quem era, não é, dentro da legislação, as pessoas que faziam parte do transtorno global do desenvolvimento? O autismo,
o autismo infantil, o Asperger. Então, eram classificações que diferenciavam, vamos dizer assim, o tipo de autismo. E todos eles faziam parte do transtorno global do desenvolvimento. Então, foi assim, até esse momento, a legislação via assim o autismo. Bom, dentro de transtorno global do desenvolvimento, o que era a tríade de comprometimentos que essa pessoa ia ter? A questão da interação social, a comunicação e a questão do comportamento. Lembrando, pessoal, que quando eu falo aqui em comportamento, quando dentro não só do autismo, mas dentro do público-alvo da educação especial, comportamento não significa questão de regra, de não se comportar, certo? Esse comportamento é como essa pessoa se comporta, independente de socialmente ser visto como correto ou não. Então, toda pessoa, voltando aqui para a questão da legislação, toda pessoa com transtorno global do desenvolvimento, ela obrigatoriamente ia ter essa tríade de comprometimentos. Ainda que eu estou falando numa classificação na qual o autismo estava incluído. Bem, depois, com a DSM-5, essa classificação ela foi atualizada e ela mudou de nome, que é a qual nós temos hoje. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para que fique claro, e eu vou reforçar isso em toda a minha fala, que quando nós falamos em autismo, os estudos, eles continuam a todo vapor. Não se sabe ainda com precisão tudo sobre o autismo. Não se sabe ainda. Prova disso é uma das próximas telas que eu vou mostrar para vocês. Então, se uma pessoa disser, eu sei tudo, não há mais nada para eu aprender, é mentira isso. Porque nem a medicina, ela já sabe tudo sobre o autismo. Porque as buscas, as pesquisas, elas são constantes a respeito do autismo. Aqui eu estou falando de DSM-5, né? De uma mudança, eu estou mostrando uma mudança para vocês dentro da classificação. Mas o autismo já passou por muitas mudanças de classificação. Porque ainda é uma incógnita a sua origem, né? A sua classificação única, ainda há uma incógnita, certo? Então, as mudanças, elas estão acontecendo a todo momento. Nessa tela eu estou falando para vocês disso. Daqui umas próximas, acho que uma ou duas, já não é mais isso que eu vou falar. Né? Então, eu estou mostrando para vocês esse caminho. Mas essa questão do autismo, nós podemos saber muito sobre ele. Porque às vezes uma pessoa ela vai se especializar numa área, dentro do autismo e tudo mais. Mas uma certeza, isso não existe. Porque nem a própria medicina, ela já tem isso por dado como um transtorno fechado. Bom, então vejam só. Na DSM-5, né, no Manual do Diagnóstico dos Transtornos, o autismo ele passou a ser denominado o quê? Como transtorno do espectro do autista. Então, aquela questão, ele é autista clássico, ele é autista infantil, ele é Asperger. Essa classificação, ela não existe mais. Hoje, o autista, dentro da DSM, dentro dessa nomeação feita pela área da saúde, hoje nós falamos transtorno do espectro autista. E esse transtorno vai ter os seus níveis, que eu vou falar depois para vocês, certo? Então, hoje não é mais correto nós nos referirmos a um autista como Asperger, autista clássico, isso não existe mais. Por que eu digo não existe mais? Porque se mudou a classificação, é essa que tem, né, que tem que ser seguida, certo? Então, hoje, quando nós nos referirmos a uma pessoa com autismo, é transtorno
do espectro do autismo. Bem, então o transtorno do espectro do autismo, como que a DSM-5, que é essa nova classificação, ela vê esse transtorno como uma questão do neurodesenvolvimento, então ele é um transtorno neural, independe do sujeito. Quando nós falamos que é algo neural, que independe do sujeito, é por isso que ele tem uma classificação da área médica. É um desvio no desenvolvimento típico. Por isso que muitas vezes eles são, as pessoas se referem ao autismo como o atípico. Por quê? O desenvolvimento típico da fala, da questão da interação social, da questão comportamental. Esse desenvolvimento nem sempre se dá da mesma forma que os demais, que os típicos. E a questão do comportamento. Então, a DSM ela pontua essas três relações em relação ao autismo como ele é visto hoje. Então, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, a questão do desenvolvimento, né, atípico que ele tem e a questão comportamental. Bom, o que é espectro? Então, eu mostrei para vocês em umas telas anteriores que nós falamos hoje, pela nova DSM, transtorno do espectro do autismo. Espectro são as características que essa pessoa tem. E características essas que vai graduar o nível desse transtorno. Então, o espectro é a variabilidade do leve ao grave. Ou seja, nós falamos transtorno do espectro do autismo. Esse espectro significa o quê? As características que essa pessoa tem e dentro dessas características, qual é o peso dela para esse transtorno? Como que eu graduo esse nível? E uma outra questão também, em relação ao autismo, engloba variadas combinações de intensidade e frequência na manifestação dos aspectos característicos. Quando se fala aqui em intensidade e frequência, há horas que o comportamento atípico dessa pessoa ela está maior, né? Então, vamos supor um comportamento estereotipado, uma repetição de movimento, uma repetição de fala. Há momentos que ele vai estar maior e há momentos que ele pode estar menor. E também a questão da combinação, de ter mais que um comportamento associado. Muitas vezes, pessoal, isso eu acabo avaliando muitas vezes assim também, nós olhamos para uma pessoa que já sabemos que tem um diagnóstico de autista e a gente espera dele certos comportamentos. Então a gente olha assim, fala, nossa, mas ele é autista por quê? E esse porquê só vai trazer uma certeza para a gente quando nós vermos o que? A manifestação dos aspectos característicos. Então, essa questão ela é muito pontual dentro da vida da pessoa com autismo, vamos dizer assim. Porque para a gente acreditar em algumas vezes que realmente ele é, a gente espera essa manifestação atípica. E que nem sempre ele vai estar em todos os momentos com essa manifestação. Não é? Então, é muito curioso a observação em relação a uma pessoa com autismo. Nessa variabilidade da manifestação dos comportamentos que ele tem. É muito comum pessoas falarem assim, olha, na escola ele nunca falou, ele nunca se comunicou, ele nunca teve uma interação social. E a gente vê ele na rua, com a família, com a mãe, com a pessoa de referência dele,
conversando tranquilamente, não é? Então, essa manifestação, isso a gente tem que ter claro, que não vai ser 24 horas por dia que essa criança vai manifestar esses aspectos. Agora, dependendo do nível desse autismo, sim, há outros que vão manifestar esses aspectos característicos a todo momento, não é? Então, sempre dentro de qualquer coisa que eu for comentar aqui com vocês, lembrem-se, a diferença de um para outro é muito grande. E dentro dessa diferença, há as diferenciações que já são características deles. Bom, além da mudança da nomenclatura que a nova DSM trouxe, não é? Que agora a gente passou, não é mais transtorno global do desenvolvimento, e sim transtorno do espectro do autismo, o que ele fez, né? O que trouxe de atualização também, né? A questão do autismo, ela passou a ser considerada por dois domínios. A comunicação social, esse déficit de comunicação social, e o comportamento, ele passou, ele né, foi aglutinado aos interesses restritos e repetitivos, que no caso é a interação. Então, continuou a ser a tríade de comportamento, né? Que é a questão da comunicação, do comportamento e da socialização. Isso continuou a ser essa tríade, mas a nova DSM, ela dividiu isso em duas partes. Ela aglutinou o comportamento e a interação juntos. E aqui, para finalizar essa primeira parte, quando eu disse para vocês que nós não sabemos tudo ainda, prova disso essa nova atualização, onde a CID-11, que ela começa a valer em janeiro de 2022, não é? A partir de janeiro de 2022, os médicos vão ter que usar esse diagnóstico aqui, onde não vai ser mais o 84, onde não vai ser mais a CID-10, e sim a CID-11, ou seja, uma nova classificação do autismo. Ela já está pronta, né? Ela já foi apresentada em maio do ano passado, essa nova atualização dentro da área da medicina, dentro da Assembleia Mundial da Saúde. Então, em maio do ano passado foi apresentada essa nova atualização, só que, né, há um tempo para a medicina se adequar. Então, esse tempo é até janeiro de 2022. Então, nós estamos em 2020, mais 2 anos aí, continua essa classificação. A partir de 2022, os médicos têm que usar essa nova atualização, onde vai ser um outro diagnóstico, uma outra avaliação, não é? E um novo código para a área do autismo. Vai continuar se chamando autismo mesmo, mas vai ser separado, não sei se dá para vocês verem aí, os três, né, as três características do autismo e vai juntar aí nessa nova classificação a questão do intelectual também. Se é um autista que tem um comprometimento intelectual prejudicado ou não. Então, uma nova leitura em relação ao autismo que está aí sempre em mudança. Então, até agora nós conversamos sobre a classificação. Depois, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade.